Existem jogadores que chegam ao topo do futebol mundial, estão no auge, vivendo o sonho de qualquer atleta. Mas alguns fazem algo que quase ninguém espera. Eles simplesmente param, sem despedida, sem explicação. Hoje você vai conhecer 3 craques que abandonaram o futebol antes dos 30. E a primeira história é de um dos maiores ídolos da história do seu país. Pelota paralela. Nos anos 90, o futebol europeu ainda era um território praticamente desconhecido para jogadores asiáticos. Pouquíssimos conseguiam espaço nas grandes ligas. Mas em 1998, um japonês mudou essa história: Hidetoshi Nakata. Com apenas 21 anos, ele chegou à Itália para jogar pelo Perugia. A Série A daquela época era considerada a liga mais difícil do mundo. Defesas duras, estádios cheios, pressão máxima, mas Nakata não demorou a mostrar que pertencia àquele nível. No seu primeiro jogo, contra a Juventus, marcou 2 gols. De repente, o Japão tinha encontrado seu primeiro grande ídolo no futebol europeu. E Nakata estava apenas começando. Alguns anos depois, ele seria contratado pela Roma, um dos clubes mais tradicionais da Itália. Em 2001, ajudaria a equipe a conquistar o campeonato italiano, um título histórico. Enquanto isso, no Japão, Nakata se transformava em algo maior do que apenas um jogador. Ele virava uma celebridade nacional, referência para uma geração inteira, o símbolo de que jogadores japoneses podiam brilhar na Europa. Ele disputou 3 Copas do Mundo. Parecia uma carreira destinada a durar muitos anos. Logo após a Copa do Mundo da Alemanha, Nakata publicou uma mensagem em seu site pessoal. Ele estava se aposentando, aos 29 anos, em plena forma física. A explicação era simples: Hidetoshi Nakata havia perdido a paixão pelo futebol e decidiu que não queria continuar jogando sem sentir aquela alegria dentro de campo. Mas a próxima história é diferente, porque o próximo jogador não queria parar. Ele estava no auge da carreira. No final da década de 1950, a França tinha um dos ataques mais perigosos do mundo. E no centro daquele time estava um atacante com um instinto raro para marcar gols: Just Fontaine. Ele tinha uma média absurda de gols e jogava pelo Stade de Reims, um dos grandes clubes europeus da época. Parecia sempre estar no lugar certo, na hora certa. Mas foi na Copa do Mundo de 1950, na Suécia, que Fontaine entrou definitivamente para a história. Em 6 partidas, ele marcou 13 gols. Sim, 13 gols em uma única edição de Copa do Mundo. Um recorde que permanece até hoje. E Fontaine tinha apenas 24 anos. Para muitos analistas da época, ele estava apenas começando. Era esperado que dominasse o futebol europeu por muitos anos. Mas o futebol pode ser cruel. Alguns anos depois, em uma partida de campeonato, Fontaine sofreu uma fratura grave na perna. Ele até tentou voltar, mas o corpo já não respondia da mesma forma. E aos 28 anos, o dono de um dos recordes mais impressionantes da história do futebol foi obrigado a se aposentar. Mas o próximo jogador desta lista viveu uma situação diferente. Ele era campeão do mundo, tinha jogado em grandes clubes da Europa e mesmo assim decidiu abandonar o futebol. Em 2014, o futebol mundial assistiu uma das Copas mais marcantes da história. E uma seleção dominou completamente aquele torneio: a Alemanha. Entre os jogadores daquele elenco estava um atacante veloz, que muitas vezes saía do banco para decidir partidas: André Schürrle. No fatídico dia do 7-1, ele entrou no segundo tempo e marcou 2 gols. Dias depois, na final contra a Argentina, foi dele o cruzamento para Mario Götze marcar o gol do título. A Alemanha era campeã do mundo. Schürrle tinha apenas 23 anos. Naquele momento, ele parecia pronto para se tornar uma das grandes estrelas da geração alemã. Tinha acabado de chegar ao Chelsea e carregava no currículo o título de campeão mundial, mas o futebol de elite cobra um preço alto. Nos anos seguintes, a pressão começou a crescer. O desempenho já não era o mesmo, e as mudanças de clubes se tornaram cada vez mais frequentes. Até que em 2020, Schürrle tomou uma decisão surpreendente: ele estava deixando o futebol, aos 29 anos. Mais tarde, ele explicaria o motivo. A pressão constante do futebol profissional havia destruído o prazer de jogar. Continuar jogando já não fazia mais sentido. Mas nem sempre o jogador consegue escolher parar, porque a próxima história desta lista é sobre uma promessa do futebol brasileiro, que encantou o país inteiro ainda muito jovem.
No início dos anos 2000, o Brasil parecia ter descoberto mais um talento especial: Kerlon, um meio ofensivo revelado pelo Cruzeiro. O jogador encantava o país com um drible completamente diferente, o drible da foca. Kerlon carregava a bola na cabeça correndo pelo campo. Os adversários quase não conseguiam tirar a bola sem fazer falta. Rapidamente, vídeos daquele drible começaram a circular pelo mundo. Kerlon virou um fenômeno da internet antes mesmo da era das redes sociais. Em 2005, ele foi o grande destaque do Sul-Americano Sub-17, foi artilheiro do torneio e melhor jogador da competição. Naquele momento, parecia claro, o Brasil tinha encontrado mais uma grande promessa. Era apenas questão de tempo até chegar à Europa. E o destino parecia perfeito. Kerlon foi contratado pela Inter de Milão, um dos maiores clubes do mundo. Mas a carreira não seguiu o caminho esperado. Ele sequer chegou a jogar pela Inter. Assim que chegou ao clube, foi emprestado ao Kiev. E então começaram os problemas. Lesões, cirurgias, longos períodos de recuperação. Kerlon até tentou voltar em diferentes clubes, mas o corpo não permitia sequência. Em 2017, anunciou sua aposentadoria, também aos 29 anos. A promessa que um dia encantou o Brasil acabou sendo vencida pelas próprias lesões. O futebol é imprevisível. Um campeão do mundo pode perder a alegria de jogar. Uma promessa pode ser interrompida por lesões. E um ídolo pode simplesmente decidir que é hora de parar. Porque no futebol, nem sempre as histórias terminam como a gente imagina.